A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira 2 irmãos que foram filmados agredindo a própria mãe, uma idosa de 88 anos com deficiência visual. Nas imagens, um dos homens ameaça a mãe idosa indefesa utilizando uma faca. O caso foi registrado em Goiatins e gerou revolta quando as imagens foram compartilhadas nas redes sociais. O Ministério Público requereu a prisão preventiva, que chegou a ser acatada pelo juiz. Mas em razão da proximidade do segundo turno das eleições, os dois foram liberados. Os autores foram identificados como Adoan Pereira Carvalho e Joanici Pereira de Carvalho. Eles são suspeitos de violência doméstica e familiar contra a própria mãe, a idosa Dionília Pereira de Carvalho. O pedido de prisão foi feito pelo promotor de justiça Guilherme Sintra Deleuze, após tomar conhecimento dos vídeos gravados por uma das vítimas, Cleomare Silva Ferreira Carvalho, esposa de Adoan. Segundo o Ministério Público do Tocantins, Cleomar gravou os vídeos com o celular no momento em que Adoan iniciou as agressões verbais e físicas contra ela. Na sequência da gravação, o agressor pega uma faca na cozinha e ameaça golpear a própria mãe, Dionília Pereira de Carvalho, idosa e deficiente visual. Ainda conforme o Ministério Público do Tocantins, outro vídeo mostra Joanici Pereira de Carvalho, irmão de Adoan e filho de Dionília, xingando, intimidando e batendo na idosa. Diante dos fatos, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos dois, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei e garantir a ordem pública. A Justiça aceitou o pedido e decretou a prisão dos 2 irmãos. E o mandado de prisão chegou a ser cumprido pela Polícia Militar nesta quarta-feira em Goiatins. Eles foram trazidos para a cidade de Araguaína e apresentados na Central de Flagrantes. Positivo, na data de hoje, nossa equipe lá daquela cidade em patrulhamento veiculou em várias redes sociais aí imagens, inclusive marcante de filhos, de forma que nos causa revolta, em que o filho no seio da família, a mãe de 88 anos, já, digamos, possibilidade de locomover, com possibilidade, onde os filhos, utilizando de faca, de soco, agride a sua genitora, bem como a esposa de um deles que filmava naquele momento. Diante dessas informações, envolvimento aí do Ministério Público, do Judiciário, do juiz daquela comarca, imediatamente já expediu um mandado de prisão preventiva desses indivíduos. Nossa equipe imediatamente, logo após receber esse mandado de prisão preventiva, iniciou diligências, onde agora no início da noite culminou com a prisão desses 2 infratores. Estão sendo apresentados aqui na Central de Flagrantes para que sejam tomadas todas as providências cabíveis pelo crime que ora eles cometeram. Positivo, é uma cena lamentável, a sociedade não aceita esse tipo de conduta, é repelida. A justiça está aí para corrigir esses indivíduos, para que sejam condenados e culpados por essa prática, e toda a sociedade com certeza fica horrorizado com as imagens que foram veiculadas de 2 filhos fazer aquilo com a mãe que está praticamente sem condições de se locomover e depende dessa assistência que eles deveriam fazer. A princípio, o mandado de prisão no artigo 147, 129, em que lesão corporal, ameaça, tipificado lá no mandado de prisão do excelentíssimo senhor juiz daquela comarca. Em frente à delegacia, Joanici deu sua versão sobre o fato. Alegou que estava bêbado no momento e que já havia recebido o perdão da mãe. Também, em frente à delegacia, Adoan apresentou suas justificativas da agressão contra a própria mãe. Eu, da minha parte, que eu estava operado, vou explicar para vocês. Eu estava com 15 dias que eu tinha saído da Araguaína, né? Eu estava internado, operado. Aí minha mãe lá, ela tem problema ruim, né? Aí eu tava deitado e acordei. E aquela faca lá, aquela faca que tava ameaçando ela? A faca não foi eu. Quem foi que ameaçou? Você que ameaçou ela com a faca? Foi, eu tava bêbado, aí eu fiz. Não sei como foi que aconteceu não, né? Eu cheguei bêbado em casa, tive um pânico e aconteceu isso, né? Quantas vezes já aconteceu isso? Não, foi a primeira vez, nunca tinha acontecido não. Eu já tenho encabulei. Tem 20 anos que eu cuido dela. Eu encabulei com isso aí. Desse vacilo lá. Tem uns 10 dias que aconteceu e a esposa mostrou o vídeo. Aí
tem Bom, eu vou estado preparar o preocupado com equipamento, isso, né? vou gravar com ele Porque eu não tenho... agora. Gravar Estão arrependidos? Não, eu, sinceramente, na hora lá que aconteceu que ela me mostrou, eu cheguei nela, pedi perdão a ela me aceitou bem, né? Porque eu não vi a hora que fiz, né? Apesar da gravidade do fato, da mobilização do Ministério Público Estadual, Judiciário e da própria PM em cumprir o mandado de prisão, os irmãos foram liberados ainda na noite de quarta-feira. O motivo é que a legislação eleitoral estabelece que 5 dias antes do dia da eleição, eleitores e eleitoras não podem ser presos ou detidos, a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.